YouTube. Então, tá aí, tá gravando agora, certo? Então, toda a gravação depois vai para o e-mail e eu baixo, depois coloco no YouTube. Aí depois eu vou passar para vocês. Então, eu vou colocar aqui na tela, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar na tela. Deixa eu ver aqui, apresentar uma janela, eu acho que é aqui. Sim. Estão escutando ou estão vendo? Sim, tá aparecendo a tela. Sim, professor, está aparecendo. Tá ok aqui, Sim, tá dando para ver. Pronto, é porque quando eu passo para a tela aqui, eu não estou vendo vamos dizer assim, a tela do Google Meet. Se eu tirar aqui, eu acho, aí para, né? Ou vocês estão vendo a tela? Ficou Tá tudo preto. Parou. Então, é quando eu tiro. Então, agora deve ter voltado, né? Voltou agora a aparecer. Pronto. A aula finaliza 22 horas. Oi? A aula finaliza às 22 horas. Não, ó, veja, sobre o horário da aula, eu vou apresentar aqui, tá? E aí vocês vão entender como vai ser essa distribuição da carga horária. Eu aqui, tá vendo? Vai chegar lá, eu vou explicar. Normalmente é até 10 horas, se fosse presencial, mas no sistema remoto a gente tem algumas outras possibilidades, tá? E aí daqui a pouco eu vou dizer como é que vai ser. Vou iniciar aqui e chego lá na distribuição da carga horária. Então, a disciplina, né, quando a gente... ela é uma disciplina obrigatória, porém, a gente teve que fazer um plano de ensino, né, para apresentar. Então, está aqui, plano de ensino, tá, para apresentar ao colegiado do curso de como eu iria fazer essas atividades da disciplina no ensino à distância, certo? Principalmente essa questão da prática que eu estava falando para vocês. Então, passou pelo colegiado de curso, eles analisaram esse plano de ensino que eu fiz e aprovaram, certo? E como também o professor Braulio, ele participou da construção aqui, e só que ele tem a responsabilidade dele é do conteúdo de natação, tá? E eu sou responsável, né, aqui dá para ver o professor Braulio com 90 horas, a disciplina tem 180 horas, o professor Braulio com a responsabilidade de 90 e eu com a responsabilidade de 90, sendo que na carga horária total, 90 prática e teórica, certo? Então, quer dizer, dessas 90 que eu tenho responsabilidade, 45 são prática e 45 teórica. Então, essa disciplina, tá, ela é construída a partir da ementa, certo? A ementa é o que está lá no projeto pedagógico do curso. E, a partir da ementa, o professor constrói o plano de ensino. O que está no plano, isso daqui, a ementa não pode mudar, certo? E, a partir da ementa, a gente constrói. Quando nós recebemos a ementa, é só isso que a gente faz. Então, a ementa é o norteador. Estudo teórico e prático, né, das diferentes atividades esportivas individuais em aspectos históricos,
técnicos e normativos, certo? Então, vamos pensar no atletismo e na natação. Então, como surgiu o atletismo, como surgiu a natação, de alguma maneira tem que trabalhar isso aí. Os aspectos técnicos. Então, por exemplo, o atletismo tem as provas de pista e campo, tá? Então, quais são as técnicas envolvidas nestas atividades e normas, né? Se a gente está falando de um esporte, quais são as normas desse esporte? E aí, daí a gente tem um planejamento e execução para iniciar o treino esportivo. Então, como é que eu posso planejar um treino e executar um treino de atletismo? O que é base, o que é essencial para que eu possa trabalhar como professor o atletismo, a natação, tá? Então, é simples a ementa, mas que envolve bastante coisa se a gente pensar nesses dois esportes que estamos falando, da natação e do atletismo. Tá? Então, falando sobre os objetivos da disciplina, em especial o atletismo, tá? Eu vou, porque aqui tem alguma coisa de natação, mas eu vou deixar mais para Braulio falar sobre a questão da natação, tá? Mas num primeiro momento, a gente vai falar sobre o esporte de modo geral, tá? E do esporte individual. Quais são as particularidades? Fazer uma análise dessas particularidades do esporte individual. Antes de falar especificamente do atletismo. Então, é entender, porque se a gente falar do esporte individual de modo geral, ele tem uma dinâmica, ou seja, essas particularidades que nós estamos falando aqui, as características desse esporte individual. Tá? Então, tem uma discussão inicial, que eu acho que ainda hoje a gente fala sobre isso, e a partir daí entender essa dinâmica de como eu posso trabalhar didaticamente os esportes individuais. Só que a gente vai se aprofundar na questão do atletismo e da natação. Mas essa visão ampla do esporte individual é importante a gente ter. Porque se a gente tem essa visão ampla do esporte individual, conhecendo cada esporte, a gente pode trabalhar com eles, né? Só que, como tem muitos esportes individuais, a gente optou por esportes clássicos, né? Alguém entrou na sala, peraí, que eu tenho que autorizar. Isa Acioli. Voltando aqui, Isa Acioli entrou, a gente está apresentando vamos dizer assim, o plano de ensino, viu, Isa? Então, essa visão ampla do esporte individual é o que a gente vai, é o ponto de partida. E aí depois a gente vai afunilar em duas modalidades individuais clássicas, o atletismo e a natação. É uma opção que nós tivemos por serem esportes clássicos, esportes olímpicos, e que já estão presentes na nossa, vamos dizer assim, no nosso cotidiano da nossa sociedade, né? E então o atletismo, como eu falei, a gente vai trabalhar um pouco, falar um pouco dos aspectos históricos e sociais, conhecer um pouco, seja por aula eu falando, ou seja por um texto, vocês lendo, tá? Conhecer um pouco da história do atletismo e dentro da questão social, né, dentro da sociedade, como ele surge, por que ele surge, como chegou no Brasil, e a situação em Alagoas, tá?
E aí a gente, depois, uma questão mais técnica, né, entrar, conhecer, como eu falei, as provas de pista e campo do atletismo. Tá? Então, o atletismo está dividido em provas de pista e campo. A pista são as corridas, e a gente vai estudar as corridas e suas particularidades, e as provas de campo está dividida nos saltos e nos arremessos e lançamentos. Então, você vê que são 3 coisas. Corrida, salto, arremesso e ou lançamento. São 3. O atletismo é simples, não tem muita coisa, mas se for dividir um pouco, quais são as corridas, quais são as características de cada corrida, quais são os saltos, quais são as características de cada salto, quais são os arremessos e lançamentos, quais são as características. Então, é isso que a gente vai estudar. E a possibilidade de fazer a iniciação do treinamento dentro dessas provas de pista e campo. Tá certo? E aí depois entra aqui a questão da natação, vou deixar para o professor Braulio falar. A minha parte é essa daqui que eu falei, tá? Então, falar um pouco do esporte individual, falar um pouco do ensino, né, dessas atividades do esporte individual e fazer a relação, e depois entrar na questão do atletismo, as técnicas e táticas das provas de pista e campo, e falar um pouco da questão do treinamento dessas provas de pista e campo, ok? E aí, a questão da natação começa aqui, aí o Braulio fala para vocês, tá? E aí, se desdobra, tá aqui, ó, eu vou passar um pouco rápido aqui, que eu já falei para vocês, mas só para vocês verem, tá? Então, tá aqui, conceitos específicos sobre o atletismo, tá? Nós temos os conceitos do que é atletismo, o atletismo como esporte de base, a história do atletismo no Brasil e Alagoas, como eu falei, entender as provas de pista e campo, quais são, e aí depois a gente vai começar o estudo mais específico, vamos começar pela corrida. A primeira coisa que a gente vai estudar é o estudo da técnica básica da corrida. Essa técnica básica da corrida serve para todas as corridas, mas cada corrida, se eu pensar na velocidade, por exemplo, existem as corridas de velocidade, as corridas de meio fundo, que já não tem tanta velocidade, mas a técnica básica serve para todas elas. Então, vamos estudar um pouquinho de cada uma delas. Então, está aqui corrida de velocidade, corrida de meio fundo, corrida de fundo, tá? Entender uma classificação dessas corridas, certo? Aí temos as corridas de revezamento, as corridas com barreiras. Tá? Então, você vê que aqui já tem alguma coisa. Tá? Então, falando de corrida, nós temos uma classificação e um entendimento aqui sobre as corridas e as suas particularidades, tá? Diferenciar o que é corrida de velocidade, quais são as corridas de velocidade, o que é corrida de fundo, quais são as corridas de fundo e suas diferenças, tá? E depois que nós estudarmos as corridas, nós vamos estudar os saltos. Aí vem salto em distância, salto triplo, salto em altura. Quais são as diferenças, as similaridades, as técnicas envolvidas em cada tipo de salto desse, falar um pouco de regras de competição, de como são executadas, né, para a gente entender um pouco isso. E depois, o terceiro elemento é o arremesso do peso e os lançamentos. Lançamento do dardo, lançamento do disco, lançamento do martelo, tá? E
como eu falei, as regras básicas em cada uma dessas provas. Então, vamos dizer assim, o programa da nossa disciplina relacionado ao atletismo, tá? Quando a gente fala das provas, aqui, ó, provas de pista e campo, tá? Eles estão... Entrou alguém aqui. Everton. Voltando. Everton, estamos apresentando aqui a disciplina. E quando eu falo de provas de pista e campo, tá? A gente tem algumas variações. Se você entrar lá no site da Confederação Brasileira de Atletismo, você vai ver muita coisa que a gente não vai estudar. A gente vai estudar os elementos, vamos dizer assim, posso botar assim, o programa mais relacionado às atividades olímpicas do atletismo. Porque se eu for falar de tudo que existe no atletismo, não vai dar tempo de eu falar. Então, a gente selecionou mais o que é clássico, o que está mais relacionado às provas olímpicas, o que é mais comum, o que é mais visto, é o que nós vamos estudar. Tem alguns desdobramentos assim que a gente pode discutir também em relação, por exemplo, revezamento de 200 metros. Não existe no programa olímpico, mas existe em alguns lugares que fazem essa prova. Os revezamentos clássicos do atletismo é o 4 por 100, ou seja, de 100 metros, e o 4 por 400, de 400 metros. Agora tem o 4 por 200 também, existe em alguns lugares, mas a gente não vai estar falando muito sobre ele, tá? Como algumas outras coisas aqui também. Então, esse, mais ou menos, é o conteúdo programático, tá, em relação ao atletismo. Tá? E, para trabalhar isso daí, aí é onde vem essa questão do ensino à distância. Tá? A metodologia vai ser um pouco diferente da metodologia se fosse presencial. Então, essa metodologia que nós vamos adaptar para esse modelo, modelo à distância. Então, só para lendo aqui, interpretar e falar para vocês. Então, esse componente ele vai ser trabalhado, né, de possibilitar a participação do aluno, proporcionando sempre a intervenção de vocês também, o debate de vocês, e trabalhando nessa perspectiva crítica de participação, certo? De não só eu ficar falando aqui, mas de vocês também apresentarem algumas coisas. Então, nós podemos ter uma videoaula, eu gravar uma aula e postar para vocês. Temos essa, vamos dizer assim, essa aula ao vivo, né, aqui. Vou trabalhar muito na questão de fóruns, tá? Foi a experiência que nós tivemos, assim, de trabalhar as atividades assíncronas, né? Não sei esse nome, se está todo mundo, vamos dizer assim, familiarizado, porque as atividades síncronas é essa que nós estamos fazendo hoje, com encontro marcado, com hora marcada, onde todo mundo se encontra numa sala virtual, né, vamos dizer assim. E temos as atividades assíncronas, que geralmente eu vou colocar semanalmente. Então, por exemplo, essa semana, a semana do dia 22, que é hoje, até o dia 27, sábado, que é dia letivo, domingo não é dia letivo, mas pode ser por vocês também, tá?
que daí depois, na outra semana, já é março, dia 1º de março, a próxima segunda. Então, essa primeira semana, do dia 22 ao dia 28, tá? Ela vai ter uma atividade assíncrona. Né? Então, nós temos as atividades síncronas, que é o nosso encontro, e aí eu vou responder a pergunta da nossa colega, certo? Que essas atividades assíncronas, elas vão de 2 a 3 horas, as atividades síncronas, né? Essa presencial aqui, na aula virtual, na sala virtual, ela tem de 2 a 3 horas no máximo, porque ficar 4 horas aqui em frente ao computador é muito cansativo para todos. Já foi aí provado que o déficit de aprendizado, né, acontece muito. Então, eu estou pensando numa média de 2 horas cada encontro da gente aqui, podendo ir um pouco mais, porque nós temos à noite aí até 10 horas, que era o reservado para a disciplina. Mas, por conta dessa questão, eu adaptei para 2 horas. Então, de 7 até 8h40, vamos dizer assim, 9 horas. E aí, se for preciso, a gente estende um pouco mais, a depender da atividade que nós estamos fazendo. Mas a média vai ser de 2 horas aulas. Cada hora aula tem 50 minutos. Então, de 7 horas da noite, né, das 19 até as 20h40, né, que seriam 2 horas aulas. Podendo, pela necessidade da gente, ser um pouco mais. Tá? E da atividade síncrona. A atividade assíncrona, eu vou utilizar muitos fóruns. E aí você vai fazer fóruns, uma videoaula, um link de um vídeo para assistir e fazer comentários no fórum. Eu posso fazer, assista o vídeo tal e faça o seu comentário no fórum sobre este vídeo. Tá? Pode ser uma atividade também assíncrona. Então, tudo são coisas que semanalmente a gente vai estar fazendo para cumprir a nossa carga horária. Tá? Algum tipo de lista de exercícios, se for o caso, vocês fazem, eu faço uma lista de várias perguntas, envio para vocês, e vocês depois me enviam, me respondem, né? Até queria perguntar a vocês, isso que eu perguntei, vou voltar aqui na sala, peraí. Daqui a pouco eu volto aqui, como é que eu faço aqui, peraí. Eu quero conversar um negócio com vocês aqui. E volto já lá na apresentação. A pergunta é a seguinte: todos vocês estão num computador ou estão em celulares? Tô no computador, professor. Eu estou no computador também, professor. Computador. Celular. Nos dois. No computador. Certo. Isa, celular. Tô no celular, professor. Mas quem está no celular hoje tem acesso ao computador ou alguém que não tem acesso ao computador? Algum de vocês não tem acesso ao computador? Professor, eu estou no celular e também tenho acesso ao computador. Certo, ótimo. Jailson só tem o celular para estudar. É isso, Jailson? Isso. Mais alguém só tem o celular? Emerson Batista, também. Então, 2. Isa Acioli,
também só tem o celular. Certo. Welleson, celular. Não, eu tô perguntando isso justamente porque eu tenho que pensar em quem só tem o celular para estudar e as atividades que eu vou propor para vocês, que muitas vezes no celular não dá para fazer. Então, eu não posso propor uma atividade que no celular não dá para fazer, entendeu? Então, eu tenho que pensar nas pessoas também que não têm acesso ao computador, que só tem o celular para estudar, entendeu? E aí eu tenho que adaptar. Legal, então 4 pessoas só têm o celular, né? A Isa, o Ellison, o Emerson e Jailson. Ok. Então vamos lá. Vou voltar aqui aonde a gente estava. Aí. Estão vendo aí? Ainda não apareceu não, professor. Agora? Estão vendo? Tá aparecendo aqui. Agora apareceu. Ok. Pronto. Então, eu estava falando da metodologia. Justamente essa questão metodológica que eu estou falando, tá? Eu tenho que pensar bem se a pessoa só tem o celular, entendeu? Então, eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou propor, porque senão a pessoa que só tem o celular pode não fazer, entendeu? Mas, enfim, e aí a gente vai pensando. Então, outras metodologias, tem alguns estudos dirigidos, que a gente vai colocando temas e vai estudando esses temas, tá? E seminários que a gente, com certeza, vai fazer, né, que é uma metodologia que eu gosto de trabalhar também, seminários e fóruns e videoaula, são coisas que eu uso bastante. Tá? Entre outras coisas, que aí é isso que eu estou dizendo, que vocês podem sugerir também como a gente trabalhar determinado tema. Alguns ambientes que a gente pode utilizar, certo? Algumas plataformas, essa do Google Meet, que está aqui, certo? Tem essa conferência web, que é uma plataforma que eu estava usando no outro PLE, mas aí começou a dar problema, que a internet puxa muito a internet, ela é um pouco pesada. Como a minha internet aqui não é boa, o Google Meet, ele ficou mais leve, ficou melhor. Tá? O outro ambiente que a gente vai usar toda semana é o Moodle, certo? Alguém já entrou no Moodle? Não entrou? Nunca entrou? É importante isso. Todos têm acesso ao Moodle? Pode falar, quem quiser. Sim, sim. Sim, temos acesso. Professor, eu já acessei o Moodle, mas não tenho muita afinidade com o Moodle, entendeu? Mas aí eu vou ver com meus amigos para poder desenrolar isso aí. Ô, Anísio, você não fez o PLE, então? Alguém não fez o PLE? Quem daqui não fez? Bruna não fez o PLE. Desistiu. Emerson também. Não, eu não fiz não, o PLE não. O Éder não fiz também, o Éder. Éder Rapaz, não fez. eu fiz até onde deu, viu? Então, justamente, quem está fazendo a primeira vez, tá, o ensino
remoto, esse ensino à distância, certo? Peraí. Tá preta a tela aí, né? Não, tá aparecendo o plano de aula. Ok. Então, quem não fez o PLE, está fazendo a primeira vez agora, tá? O ensino à distância, é bom entrar no Moodle, porque vai ser uma plataforma que a gente vai utilizar semanalmente para as atividades assíncronas, certo? Atividade síncrona, esse encontro, geralmente vai ser no Google Meet. Mas as atividades assíncronas, ou seja, você vai fazer o horário que você quiser, seja lá 2 horas da manhã, 5 horas da tarde, a hora que você quiser, você entra lá no Moodle e a atividade vai estar lá para você fazer. Agora, esse encontro aqui, síncrono no Google Meet, aí vai ser na segunda-feira, 7 horas da noite, certo? Algum outro tipo de plataforma que a gente pode utilizar é o YouTube, né? As aulas gravadas vão estar no YouTube, e alguns vídeos que eu já estou separando aqui para a gente analisar esses vídeos, certo? Dentro daquela prática do exercício profissional, certo? Que é a observação e a discussão sobre determinados tipos de movimento, tá? E, claro, o e-mail é uma ferramenta que a gente, às vezes, pode precisar, como já mandei 2 e-mails para vocês, né? Mandei na outra semana, eu mandei um e-mail, e mandei um e-mail hoje também, porque, de alguma maneira, esse primeiro momento, né, eu fico receoso de não contactar todo mundo, então eu vou fazendo por e-mail, pelo Moodle, pelo WhatsApp, que foi bom que a gente conseguiu fazer o grupo. Se alguém ainda não está no grupo e quiser entrar, pode entrar, né, a gente vê. Porque eu digo assim, o WhatsApp ele não é uma ferramenta oficial. O WhatsApp ele facilita, né? Mas a ferramenta oficial pode ser um e-mail e lá no Moodle, lá sim é a ferramenta oficial. Por isso que sempre eu vou estar colocando o link das aulas lá, coloco lá a gravação das aulas e as atividades semanais assíncronas, né? Porque aí depois vai ficar, quem participou do PLE, que foi meu aluno, deu para visualizar semana por semana o que a gente vai fazendo. Então, toda semana a gente tem uma atividade, você vai lá, entra, vê, tem a aula da semana, quem não pôde, assiste a aula lá. Ah, deu um problema na internet, aí você vai, entra no Moodle, tem o link da aula, você vai, o link ele joga lá para o YouTube, você pode assistir a aula lá, sem problema nenhum, tá? Agora, claro que tem a questão da presença e da falta, né? E aí eu tenho que registrar a presença para quem está presente, falta para quem não está presente. No sistema, isso aí é normal. Agora, se você faltou a aula, você tem a possibilidade de assistir ela. É diferente do presencial, né? Faltou a aula, ninguém está gravando a aula. Aí você tem que perguntar para o colega o que foi que teve na aula e tal, né? E essa aqui, apesar de ficar com a falta do dia, mas você tem a possibilidade de ver a gravação. Agora, claro, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu estou sendo bem, vamos dizer assim, flexível em algumas coisas, porque a gente não está fazendo o ensino à distância numa situação normal. A gente está fazendo o ensino à distância numa situação de pandemia, e a gente tem
a vida da gente está um pouco assim, pelo menos a minha e de algumas pessoas, deve ter mudado um pouco o sistema. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu, quando ia para Maceió, eu ia só para trabalhar, né? Então, estava lá disponível. Agora, eu voltei para Aracaju nessa situação de pandemia e eu preciso ajudar minha família aqui nesses dias, porque aí eu tenho que dividir as funções, então, cada um deve estar numa situação, assim, mais confortável, menos confortável, e aí tem que administrar isso daí. O meu caso é esse, cada um deve ter a sua situação também, por conta da pandemia, alguma mudança no dia a dia, né? E eu, nesse sentido, eu estou sendo bem flexível nessa questão, mas também eu acho que a gente está fazendo uma disciplina, tem uma responsabilidade e tem que, de alguma maneira, fazer alguma coisa, né? E é bom a gente ter alguma coisa para fazer, para não ficar aglomerando aí na rua. Vamos ficar em casa estudando, né? E se protegendo melhor. Então, para avaliar, certo? A avaliação, como eu já falei um pouquinho, nós temos, ela vai ser um processo, né? Ela, na realidade, ela é processual. Por quê? Porque semanalmente a gente vai ter uma atividade avaliativa. Semanalmente a gente tem essa atividade, tá? Que é, como eu falei, um fórum, por exemplo. Então, ela é cumulativa. Toda semana existe alguma coisa que vai valer nota, certo? Nós temos 15 semanas de aula, e essas 15 semanas estão divididas na primeira unidade, com 7 semanas, e na segunda unidade, com 7 semanas. A 15ª semana é reservada para reavaliação e prova final, para quem ficar, tá? Então, são 7 semanas, primeira unidade, e 7 semanas, segunda unidade. E ela é processual, é um processo, certo? Ó, tá? Que a gente vai acompanhar a aprendizagem do aluno através de algumas atividades, certo? E a nota, a gente vai ter alguns instrumentos, trabalhos, seminários, participação em fóruns, alguns trabalhos escritos, como resenha, resumo, ou algum outro instrumento que a gente possa utilizar, justamente como eu estava falando, em concordância com a turma. A turma pode dar sugestões, pode dar opiniões. Por quê? Aqui, esse plano de ensino é um plano. Ele foi feito por mim, foi apresentado para o colegiado, mas todo o plano, ele não aconteceu, é um plano. E no desenvolvimento desse plano, a gente pode ter algumas modificações, né? Então, esse plano, ele é flexível, né? Ele pode ser adaptável à turma, adaptável à situação que ocorrer com a turma. Cada turma é uma turma, cada pessoa é uma pessoa, e a gente vai adaptando, né? A gente vai vendo quais são as necessidades e as possibilidades de cada turma, de cada pessoa, tá? Alguma pergunta? Professor, é a Caroline aqui. É o seguinte, nas disciplinas que eu fiz no PLE, estava usando muitas atividades assíncronas no Moodle. Eu não tive nenhum problema, porque, assim, quando terminavam as aulas, assim, geralmente eu fazia as atividades logo em seguida, mas teve muita gente que teve problema, porque o Moodle caía muitas vezes.
e as pessoas estavam questionando. Eu queria saber, assim, do senhor, assim, se vai ter prazo às atividades, e se o senhor vai ter uma flexibilidade e uma ponderação no caso de queda do sistema, entendeu? Tudo bem. Aconteceu isso, aconteceu algumas vezes, e geralmente eu faço assim, por exemplo, aqui, eu tenho a semana do dia 22 a 27 de fevereiro, certo? Então, nessa semana, aqui, ó, essa semana tem 12 horas aulas, 6 horas é de atletismo, tá? E 6 horas é de natação. Essas 6 horas estão aqui divididas, tá? Em 2 horas síncronas e 4 horas assíncronas. Bom, aí o que eu faço, Caroline? Essas 4 horas, tá? Elas vão estar no Moodle. Tá vendo aqui, ó? Participação de fórum no Moodle. E aí eu deixo a atividade da semana. Em algum horário, você entra e faz a atividade. O horário que for melhor para você, tá? E aí tem um prazo. Eu boto lá, o aluno pode fazer até a meia-noite do dia 27. Se você entrar no dia 28, que daí já seria no domingo, né? Aí eu posso botar até o dia 28, mas se você entra no dia 1º, aí o dia 1º já é a segunda semana, certo? Então, para mim, facilita e para vocês também. Agora, o sistema deu um problema. Aí eu aumento esse prazo, entendeu? Eu posso botar mais uma semana de prazo para a pessoa. Aí é uma excepcionalidade que pode acontecer. Aí eu entro lá, vou, edito e aumento o prazo, tá? Mas geralmente eu boto, por exemplo, aula de hoje, tá? Amanhã já vai ter a atividade da semana lá, entendeu? E aí eu deixo a semana toda, até o dia 28, vamos dizer, tá? Que é o domingo. Para que na próxima segunda, você já fez essa atividade aqui, e aí não vai misturar as coisas, porque aqui na outra semana, você já vai estar trabalhando outro conhecimento, outra coisa, para não estar acumulando coisas, entendeu? Então, para mim, também, porque senão eu fico, porque eu tenho um controle aqui semanal também, que eu tenho que ter, entendeu? Dessas 4 horas. E se você, aí chega lá, eu deixo aberto isso aqui, aí chega lá no final da disciplina, o aluno resolve fazer tudo de novo. Aí eu tenho que voltar tudo de novo para ver, entendeu? Então, eu vou semana por semana trabalhando. Acabou essa semana, eu já nem vou olhar mais para ela. Eu já vou trabalhar só nessa semana aqui, né? Já vou para a segunda semana. Então, facilita para vocês, facilita para mim também, entendeu? Para não acumular as coisas, tudo para o final, e a gente cria uma sistemática de trabalho que facilita para vocês e para mim, né? Porque depois você vai querer fazer tudo de vez, no final fica mais complicado. E até para eu avaliar isso também é mais complicado. Entendeu? Certo, professor, entendi sim. Tá, obrigada. Tá. E aí, se ocorrer de dar problema no sistema, vai dar problema para mim, vai dar problema para vocês, e aí vocês falam comigo também, e aí a gente pode aumentar. Eu posso até fazer um sistema um pouco diferente. Para cada semana, eu dar 15 dias, entendeu? E aí, mas vai chegar lá na última semana, não tem como, né? Aí tudo bem. Agora eu posso dar um prazo maior a cada semana,
não deixar aberto, entendeu? Não deixar aberto, tem que ter um prazo. Mas isso a gente vai vendo, mas a minha ideia é essa, tá? Quem trabalhou comigo no PLE foi assim, e deu certo. Então, eu estou adotando um pouco da metodologia que eu utilizei no PLE, trazendo agora para o período de 2020.1, que vai ser a distância também. Então, parece que o PLE foi um treinamento para a gente, né? E a gente está trazendo algumas coisas que deram certo lá e trazendo para cá, né? Tá? Então, basicamente é isso, e aí lá no final, cada semana tem... Eu vou tentar seguir isso aqui, tá? Esses conteúdos. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar um pouco... antes de falar aqui de conteúdo de atletismo, né, tem que falar um pouquinho sobre o esporte, mas mesmo que não der, na atividade assíncrona, já tem uma videoaula preparada aqui, que essa videoaula está preparada, falando sobre o esporte, tá? E aí eu vou tentar seguir esse cronograma aqui que a gente construiu, tá? Então, segunda semana, terceira semana, e assim são 15 semanas de trabalho, tá? Lembrando que a 15ª semana ela está reservada para reavaliação, prova final, que vai ser lá no final de maio, início de junho, certo? Então, o plano é esse. Aqui tem algumas bibliografias que a gente tem, eu vou indicando para vocês, tá? Mas, como a gente não está indo na biblioteca, tem alguns livros, vamos dizer assim, livros, como é que a gente chama? E-book, né? Tem alguns livros que estão online aí, eu vou indicar para vocês o que der. E foi isso que eu enviei para a coordenação de plano, certo? São 8h26. Alguma pergunta? Nenhuma. Na verdade, professor, eu gostaria de perguntar se vai ficar disponível no Moodle também o plano de aula. Olha, eu acredito que está no CIWeb. Pronto, perfeito. Eu não sei se a coordenação não... Mas eu posso anexar lá, certo? É porque, na realidade, o plano ele está atletismo e natação juntos. Eu só estou apresentando o de atletismo. Depois que o professor Braulio apresentar a natação, né, existe um plano que tem o conteúdo de natação e atletismo juntos, que na realidade ele é colocado no CIWeb. Se não está no CIWeb, depois eu posso colocar essa parte de atletismo lá no Moodle, certo? Acabei de conferir o CIWeb, já se encontra disponível já. Pode considerar. Tá no CIWeb. Pronto, então dá para ver por lá. Então, saiu a apresentação aí, né? Saiu assim. Pronto. Bom, pessoal, então, geralmente a aula vai até 8h40, né? Mas hoje, como é o primeiro dia, tá? E eu falei muito sobre a disciplina e não entrei ainda em nenhum conteúdo. Então, eu gostaria de começar, se não tem ninguém fazendo alguma pergunta sobre o desenvolvimento geral da disciplina, tá? Se não tem nenhuma pergunta, eu vou começar já uma discussão sobre a questão do esporte e esporte individual, tá? Para chegar no atletismo. E aí eu faço uma pergunta a vocês, por quê?
como eu falei, as nossas aulas, eu não quero ser um monólogo aqui, tá? Eu quero discutir com vocês. Eu quero trabalhar o conteúdo com vocês e não só eu ficar falando. Por isso que eu vou lançar perguntas e daqui a uns dias vou estar lançando temas para vocês desenvolverem e a gente discutir com a turma. Tá? Então, a primeira discussão, tá, que eu gosto de fazer na disciplina, certo? É a gente falar sobre o esporte, né? Como a gente estava vendo, o esporte na nossa sociedade, para localizar o atletismo, né, dentro da nossa sociedade, a gente tem que entender o esporte também na nossa sociedade, né? Então, partindo de conceito, partindo de entendimentos do que seja esporte, né? Então, para vocês, o conceito de esporte, ou até mesmo, eu gosto de falar, tem um vídeo que eu fiz, que quando eu estava logo no início da pandemia, eu estava fazendo alguns cursos, né, de videoaula, então você grava aulas e tudo, e na disciplina foi solicitado que eu montasse algumas aulas, e aí eu montei uma aula rápida sobre o esporte, né? Foram 2 aulas que eu montei como avaliação. A primeira foi sobre o conceito da palavra esporte, e depois falando sobre esporte de modo geral, né? E acho que foi do atletismo também. Então, primeiro a origem da palavra esporte, né? Vocês sabem a origem dessa palavra esporte, como surgiu? Eu não sei se eu falei para vocês na disciplina do PLE. Alguém teve a curiosidade e entrou lá no meu YouTube e viu. Como surge a palavra esporte? Alguém sabe? E a gente é tão comum, né? A palavra esporte é tão comum. Aí eu sei o que é esporte, mas como surgiu essa palavra esporte, né? Que hoje é tão comum, mas ela não existia há muito tempo atrás, ou há algum tempo atrás, ela não existia. E hoje existe, e quando a gente fala, todo mundo sabe o que é esporte, né? Mas se eu falar talvez alguma outra palavra aqui, vocês não vão saber o que é esporte, né? E qual a origem dessa palavra esporte? Vocês sabem como ela surgiu no mundo, vamos dizer assim? Alguém tem essa resposta? Romerito? Professor, em relação assim, à origem eu não sei. Mas assim, eu considero o esporte, ele é uma atividade física, né? Que é relacionada mais a rendimento, a competição, um objetivo a ser alcançado, né? O conceito que eu tenho de esporte é esse. Agora, a origem, realmente, eu não sei. Legal, Romerito. Vamos aproveitar essa sua fala aí, mas vamos escutar o Everton também. Foi o Everton que levantou a mão? Teve alguém que levantou a mão? Tem um negocinho aqui, levantar a mão, né? Eu pensei que o Everton tinha clicado aí. Alguém vai... Vocês são profissionais de educação física, lidam com esporte. Tem que saber de onde vem. A Grécia Antiga, existiam as atividades que hoje nós chamamos de esporte. Mas na Grécia Antiga, não existia o nome esporte.
Existiam as atividades corporais que nós hoje chamamos de esporte, mas o termo esporte ele surge de outra forma, né? A Grécia Antiga, a gente sabe dos antigos Jogos Olímpicos, que existiam essas competições corporais, vamos dizer assim, de correr, de arremessar, de saltar, de lutar, existia na Grécia Antiga. É a base do esporte, é o berço do esporte, né, vamos dizer assim. Mas o nome esporte não vem muito da questão da Grécia, tem uma relação com essas atividades da Grécia. Mas o atletismo também tem uma relação, mas a questão do esporte é que eu gostaria de saber. O termo, né? Esse nome que em Portugal se chama desporto, aqui no Brasil nós chamamos esporte, mas ele surge de algum jeito, né? Ninguém vai arriscar? Uma pergunta simples, entretanto interessante. Estou curioso também. França. Professor, como o cara falou aí, eu estava vendo aqui também, que surgiu da palavra desporte, CUI, né? Palavra desporto, desporte, CUI, D-I-S. Surgiu na França, né? Porque é a raiz da palavra, né? A raiz da palavra. Então, botar no Google pode aparecer alguma coisa aí. Mas a raiz da palavra, né, se você pensar esporte, né, se você for para o inglês, sport, né, sem o E no início e sem o E no final. Né, se você pensar lá na França também, se eu pensar no espanhol, vai ter aquela raiz ali, E-S-P-O, vai ter aquela raiz ali, né? Tem algumas mudanças aí de uma língua para outra. Mas falam aí, a Carolina botou ali da França, o Romerito também, porque... Mais alguém? Alguma coisa? Eu pesquisei aqui, vem do inglês esporte e entrou no francês antigo, né? Significa, no fim das contas, passatempo, recreação e prazer. Aí, passatempo, recreação e prazer. Guarda essa daí, Éder. Passatempo, certo? O que mais você falou? Passatempo, recreação e lazer. Lazer. Tá? Então, o esporte tem a ver com alguma atividade de passatempo, de recreação e de lazer. Professor, já achei outra coisa aqui. Já achei que na etimologia da palavra, antes de vir do inglês ou do francês, vem do latim. Né? Portare. Portare, deportare. Entendeu? Já vem bem antes. Né? E antes do latim, já existe o latim já é uma variação do grego. Porte. Significa... tem aqui... Porém um homem, que significa andar, do grego. Não sei se eu pronunciei correto, do grego, mas já vem antes, do grego. Que significa andar e disputar, tomar extensão, disputar. Vem mais ou menos desse significado. A Grécia Antiga tinha muito essa questão da disputa, né? Da competição, porque... depois no atletismo a gente vai ver os sítios, o altius e o fortius, que é o lema olímpico, né? Que vem da antiga Grécia. Né? Agora, você falou aí alguma coisa do latim, deportare, né? Porque ele está falando da palavra especificamente, né? Mas como surge a palavra,
que aí, porque a grande maioria das línguas, das escritas, vem do latim, né? Inclusive o português. Vamos dizer que a língua, a escrita mãe, seria o latim para o português. Mas, assim, resumindo a história, e eu achei muito interessante, e eu não sabia isso, tá? Quando eu comecei a fazer, aí, ó, o Ascânio, que foi meu aluno, lembrou. Eu acho que foi isso aí. Então, resumindo a história, nos portos marítimos, na atividade de passatempo dos tripulantes das embarcações. Como é que isso acontecia? Tá? Isso foi na época das grandes navegações. E me chamou a atenção que eu não sabia isso. Isso está num livro, se vocês quiserem anotar aí e lerem mais, está num livro que, se a gente botar na internet aqui, deixa eu ver aqui, eu vou botar no Google aqui rapidinho. O que é esporte? O que é esporte? De Tubino, PDF. Aí você consegue baixar esse livro no Google Docs, eu acho, o que é esporte. Aqui tem um link para ele, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que é isso mesmo. Isso. Aqui, ó. O termo esporte vem do século XIV, quando os marinheiros usavam as expressões fazer esporte, desportar-se ou sair do porto para explicar seus passatempos que envolviam habilidades físicas. Então, eu vou colocar o link desse livro para vocês, tá? E eu vou colocar aqui Ascânio. Aqui, ó. Tá esse link aí, eu coloquei no chat, que é o link do livro. E esse livro tem outras coisas, se vocês quiserem ler, que é muito importante para a gente que vai trabalhar a profissão, entender um pouco a visão do esporte. E esse livro é de José Manuel Gomes Tubino, um grande estudioso do esporte no Brasil, no sentido social, no sentido educacional, no sentido político, no sentido do treinamento. Foi uma pessoa que foi ministro dos esportes no Brasil. Ele era professor de educação física, estudou muito, escreveu muito, e tem esse livro aí, que na época que eu estava fazendo mestrado, ele próprio me deu em mãos. Eu estava estudando esporte. Ele disse, toma esse livro. E uma das coisas que me chamou a atenção, que está logo no início do livro, é isso. O surgimento da palavra esporte, né? Como surge. Então, foi na época das grandes navegações, né? Século XIV, que eram os europeus, né? Que navegavam, os italianos, os franceses, os portugueses, os espanhóis. E os portugueses eram grandes navegadores, porque Portugal tem uma costa marítima, né, grande. Portugal está ali, como a França também, a Espanha um pouco. Outros países não têm característica de navegação, que não vivem do mar. Porque se você for em Portugal hoje, você vai ver lá, muitas pessoas vivem da atividade do mar, de pesca, enfim, tem um mar como nós temos aqui também. Então, na época das grandes navegações, os marinheiros atracavam aquelas caravelas, os navios, nos portos, e quando eles paravam o navio e saíam do porto, eles iam fazer as atividades de passatempo deles, de lazer deles, que eram as atividades corporais. E aí,
Tá certo, Lucas? E aí, eles saíam do porto para fazer essas atividades, ou seja, eles se desportavam, saíam do porto, entendeu? Agora, ó, sair do porto, ou seja, se desportar. E aí eles estavam fazendo as atividades corporais, de passatempo deles, jogos, enfim. E daí se faz essa associação de sair do porto, ou seja, se desportar para fazer essas atividades. Os ingleses contribuíram muito também, né? Os ingleses. E surge o termo esporte. Uma coisa que eu já era formado, foi quando eu estava fazendo o mestrado que me veio isso. E aí agora eu trabalho uma disciplina que é de esporte, e aí eu pergunto para muitas pessoas, muitos professores de educação física, e não sabem a origem. Sabem o que é esporte, mas a origem da palavra esporte não sabem, né? Então, fica aí botando no Google para tentar entender. Agora vocês já sabem, leiam um pouco mais nesse link do livro O que é Esporte, de José Manuel Gomes Tubino. Tá? Tem muita coisa aí, é um livro pequeno, mas ao mesmo tempo com grandes contribuições sobre o esporte. Tá? Foi uma pessoa que foi ministro dos esportes. Né? Ele que incluiu na nossa Constituição de 88 que a atividade esportiva é um direito, né? O esporte é um direito do cidadão. Não sei se vocês sabem isso também. O esporte é um direito do cidadão. Como saúde é um direito, como educação é um direito, o esporte também é um direito nosso. Nós temos o direito de praticar o esporte que quisermos. E, para se fazer valer desse direito, o Estado proporciona muitos espaços esportivos, né? Os estádios de futebol, ou praças com quadras, praia com atividades esportivas, a promoção do esporte também, é a nossa área, né? A nossa área de educação física que promove o esporte, que é um direito social, é um direito do cidadão, tá? Incluído é o artigo 217 da Constituição do Brasil, de 88, tá? Incluída pelo autor desse livro que eu estou indicando para vocês. Tá? Fora isso, aí, se vocês quiserem assistir também, eu vou colocar o link da videoaula que eu falo um pouco mais. Como eu falei para vocês, foi uma aula que eu tive que fazer para o curso que eu estava fazendo, né? Ok? Então, agora, falando um pouco, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, só para a gente finalizar essa discussão sobre o esporte. Deixa eu ver aqui se aparece. Compartilhar. Está aparecendo aí? Tá preto para mim. Apareceu agora. Apareceu? Então, só para a gente entender um pouco essa questão do esporte, porque você pode perguntar para qualquer pessoa na nossa sociedade o que é esporte. Essa pessoa não vai ficar calada, essa pessoa não vai dizer, eu não sei. É difícil.
porque o esporte se tornou algo comum, se tornou um fenômeno, como o autor do livro que eu estava falando, vocês podem ler mais, o Tubino diz que o esporte é um fenômeno social e cultural, um dos mais importantes nessa sociedade que vivemos, sociedade moderna ou pós-moderna agora, tá? Porque o esporte cresceu tanto, quantas modalidades esportivas existem no mundo. Toda hora surge um esporte novo, o ser humano cria, recria, transforma, e outro esporte, outro. Na disciplina passada do PLE, a gente estava falando sobre as atividades esportivas, né, de aventura, na natureza. Quantos? A gente teve que selecionar alguns para discutir, porque não dá. Se a gente pensar quantos esportes de praia tem, quantos esportes de quadra tem, quantos esportes na água tem, então, no ar, se eu pensar, né? Então, debaixo d'água tem até esporte, debaixo d'água. Então, tem muito esporte. Muito, muito, muito esporte mesmo. O homem cria, recria, transforma. Mas existem, talvez, os esportes mais tradicionais, né? Mas que foi um grande boom. O esporte deu um boom e cresceu e se tornou algo assim, um fenômeno. É uma coisa que se diferenciou de muitas outras coisas e ganhou destaque. Hoje em dia, muita gente vive do esporte, trabalha com esporte, é o meio de vida. Grandes empresas estão por volta, né, ao redor do esporte, como, por exemplo, se eu pensar em canais de TV, quantos canais de TV só trabalham com esporte? A indústria esportiva é muito grande, se eu pensar em roupas, em material esportivo, é uma coisa gigantesca que a gente não pode nem imaginar, né? O que tem de coisa envolvida com o esporte, né? Claro que tem uns esportes que se destacam mais em algumas sociedades. Se eu falar do futebol, o Brasil no Brasil, o futebol é um grande destaque, mas se eu falar nos Estados Unidos, já tem um esporte que já movimenta mais nos Estados Unidos. Se eu falar de outro país, enfim, cada cultura, vamos dizer assim, sociedade se desenvolveu mais um esporte ou outro, ou alguns esportes mais ou outros, em determinada sociedade, né? Então, é um fenômeno, o esporte é um fenômeno, certo? Nas palavras de Tubino. E aí, é só para completar o que eu estava falando, né? Como eu disse, qualquer indivíduo sabe falar sobre o esporte, não necessariamente que ele pratique aquele esporte, mas ele conhece. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa sedentária, que não pratique nenhum esporte, mas mesmo assim ela sabe falar, sabe o que é, porque o esporte está presente na vida das pessoas, de alguma maneira, né? Se eu pensar, qual a pessoa na nossa sociedade que nunca praticou uma atividade esportiva? É muito difícil encontrar uma pessoa que nunca. Mesmo que quando estava na escola, ela praticou algum tipo de atividade esportiva. Depois que saiu da escola, não quis mais, não gostou, ficou sedentária. Oi? Alguém falou? É que eu não estou na tela do Google Meet, eu estou na tela do que eu estou apresentando aqui. Mas eu vi uma voz feminina falando. Então, para finalizar aqui, o esporte, ele é inerente à cultura do ser humano, inerente ao ser humano, porque faz parte da cultura do povo. É a mesma coisa assim, como eu estava falando. Se eu pensar na dança, a dança, cada país
cada cultura tem sua dança, né? Se eu pensar aqui no Brasil, tem muito samba, sei lá, o Brasil tem muito samba. Se eu for pensar na Argentina, já é o tango, muito tango. Se eu pensar em outro país, cada país tem uma dança mais típica, característica daquela cultura, como o esporte também, como eu estava falando. Cada sociedade, cada cultura tem, de alguma maneira, desenvolve ou tem identificação com determinado esporte, né? Então, ele já se tornou algo da cultura do povo, né? Não só o esporte na sua prática, mas ele faz parte da cultura do povo, de uma sociedade. Então, por isso que ele fala que é um fenômeno sociocultural, certo? Então, só para ilustrar, né, o que a gente estava falando sobre a origem da palavra e a importância que o esporte tem em cada sociedade. Então, a gente deve valorizar, até porque aqui no Brasil ele é um direito, como eu já falei. Então, nós, como profissionais de educação física, devemos valorizar o esporte, porque pode também ser um meio para nós trabalharmos, né? Porque o esporte tem várias, vamos dizer assim, para o profissional de educação física, ele tem vários setores que você pode trabalhar, né? Então, pessoal, eu não sei, dentro da nossa programação aqui, eu nem falei do atletismo ainda, mas eu vou colocar alguma atividade no Moodle sobre atletismo, tá? E se não der para discutir hoje na aula, por conta do horário, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais, já vamos entrar no atletismo. Mas no Moodle já vai ter alguma atividade essa semana sobre atletismo. E então tá entendido a origem da palavra, né? E esse fenômeno que o esporte se tornou no mundo, né? Se a gente for ver a história do esporte, aí vocês vão ver que tem a ver com a antiga Grécia, como vocês falaram aí, que as atividades esportivas, e tem muita relação a história do esporte com a história do atletismo. Por isso que quando eu estiver falando da história do atletismo, a gente vai ver que não tem como não remeter à antiga Grécia, né, aqueles antigos Jogos Olímpicos da antiga Grécia, quando a gente vai falar da história dos esportes, mas o termo esporte ele surge nas grandes navegações com a relação com o sair do porto, ou seja, se desportar. E aí tem esse surgimento da palavra. Tá? Mas se tornou um fenômeno da cultura que todo mundo sabe o que é esporte. Talvez não saiba falar tanto o que é, vamos dizer assim, mas como um professor de educação física ou uma pessoa do senso comum, quando vai falar sobre a questão do esporte, né? O que é esporte, né? Então, geralmente o esporte existe em alguns modelos de esporte. Então, tem o esporte competitivo, tem o esporte de lazer, tem o esporte de rendimento, tem o esporte voltado para a saúde. Então, tem alguns modelos de esporte, né? E o mais conhecido, claro, é o competitivo. E a partir desse competitivo tem os desdobramentos, porque nem todo mundo vai competir, mas todo mundo pode praticar. Por isso que ele é um direito, né? E para ele se tornar direito, um direito de todos, ele tem como base a Carta Internacional de Educação Física, que a Carta Internacional de Educação Física,
ela fala, estou até botando aqui no Google, vocês podem ter acesso a ela. A Carta Internacional de Educação Física, ela é de 78, certo? E nela que ela fala sobre a questão do esporte, porque o esporte estava crescendo muito, e aí vem, no mundo, ela começa a ter um destaque no mundo, por isso que existe essa... É bom vocês lerem essa Carta Internacional, ela está retratada... Vou mandar o link para vocês aqui, que foi na Unesco, né? Não tem aqui o ano, né? Mas ela foi em 78. Eu estou botando já para vocês alguns links para vocês lerem, né? Vou colocar o link aqui, tá? Que está lá na página do Confef, esse link aí da Carta Internacional de Educação Física. Isso é importante para vocês, como profissionais de educação física, lerem, de modo geral, essa carta. Essa carta é para a nossa profissão também, tá? Que é a Carta Internacional de Educação Física. E foi a partir da Carta Internacional de Educação Física, que foi feita pela Unesco. Então, ela fala aqui, a prática da educação física, da atividade física e do esporte é um direito fundamental de todos. Então, daí que surge a ideia de Tubino colocar na nossa Constituição, porque essa carta é de 78 e a nossa Constituição é de 88. Tá? Bom, então precisa leitura. Eu vou colocar algum fórum sobre isso, tá? Uma videoaula que vai ter sobre esporte, que eu falo um pouquinho mais sobre isso, uns 15 minutos mais, tá? Que foi aquele exercício que eu fiz fazendo o curso, tá? E 9 horas, só para finalizar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o esporte individual. Tá? O que seria o esporte individual? Quem poderia falar? Vou sortear um aqui. Maria Luísa, está presente? Estou sim, professor. Então, o que é esporte individual para você? O esporte individual é que você pratica sozinho. Ou você compete sozinho. Porque, na verdade, você não pratica esporte sozinho. Eu sou do skate. A gente costuma dizer que o skate é o único esporte individual que a gente pratica em grupo. Mas é um esporte que você compete sozinho. Então, foi bom, é isso mesmo, é por aí. Porque, antes de eu falar, vamos lá. Fábio da Silva. Aí, ó. Fábio da Silva, pode falar. Ele falou lá no chat, dale aí, fale aí. Caroline, quer falar? Vamos lá, Caroline. Vamos lá, eu quero ver se vocês estão acordados aí, vocês estão dormindo, é? Não, professor. Então, muito bem, acordados. Fábio, deixa de conversa, Fábio. Olha, então, veja, a Maria Luísa aqui foi sorteada e compareceu dando a opinião dela. E é justamente o que ela disse. Vamos pensar assim, todo o esporte, ele tem um objetivo. Qualquer esporte.
Qualquer esporte, ele tem um objetivo a ser atingido, né? Sei lá, futebol. Qual é o objetivo do futebol? Simples, né? Fazer o gol, né? Fazer o gol. Chegar lá e fazer o gol. Então, todo esporte tem um objetivo a se atingir. Agora, no futebol, que a gente está dando exemplo aí, é um esporte coletivo, onde aquele coletivo de pessoas, em conjunto, buscam o objetivo, fazer o gol, né? Coletivamente. Apesar de que um é atacante, um é meio de campo, outro é defesa, o outro é goleiro, mas todos estão juntos no mesmo tempo, no mesmo local, no mesmo espaço, na busca do gol, né? Já o esporte individual também tem um objetivo, mas ele depende única e exclusivamente de um indivíduo. Então, se esse indivíduo para de fazer atividade, não se chega ao objetivo. Então, por exemplo, no atletismo, eu tenho lá a corrida de 100 metros, eu tenho uma linha aqui, eu tenho uma linha aqui. Eu tenho que sair dessa linha e chegar nessa linha para chegar no meu objetivo. O objetivo é simples, correr de um ponto ao outro. Agora, se nesse meio do percurso eu paro, eu não chego no objetivo, porque ele é única e exclusivo de um indivíduo. No futebol, não. Por exemplo, o goleiro dá o chute dele lá e fica lá parado no gol. Passa para da defesa passa a bola, fica ali, a bola vai indo até chegar ao atacante, e a equipe foi construindo aquilo conjuntamente, coletivamente, até o gol, né? Porque, por exemplo, o goleiro não sai do gol, ele fica lá. Quem faz o gol é lá, quem está na frente, o atacante. Então, dentro do campo, cada um tem a sua função, é o coletivo. Já no exemplo do atletismo, da natação, por exemplo, o indivíduo se parar no meio da piscina, não chega no objetivo, que é atravessar a piscina, ou sei lá quantas piscinas são, né? Depois tem a questão do revezamento, mas aí a gente vai falar. Mas é um esporte individual, quando as ações são de responsabilidade de um único indivíduo para se atingir o objetivo de determinado esporte, o esporte individual, né? Então, deixa eu ver aqui, só para que vocês visualizarem o conceito. Está sendo gravado, né? Depois, quem quiser, assiste. Vou apresentar aqui. Estão vendo aí? Sim. Então, tá aqui. Então, o esporte é aquele que pressupõe uma ação isolada do indivíduo na busca do objetivo de cada modalidade. Então, nós temos vários esportes individuais, né? O que nós vamos estudar é o atletismo e a natação, tá? Mas existem diversos, ciclismo, surf, né, Romerito? Romerito foi surfar. Vou tentar. Bom, aí tem vários esportes individuais que é você e você mesmo, mais ninguém, né? Agora, para você ver como é interessante o esporte individual, falando do atletismo,
da prova da maratona. A prova da maratona é a que reúne mais gente na prática esportiva. Aquelas maratonas grandes, né? Não a olímpica, que é elite, né? Só para os atletas de elite, mas tem provas da maratona de Nova York, maratona de Londres, que não estão acontecendo agora porque é muita aglomeração, né? Mas junta lá, sei lá, 30 mil pessoas numa prova dessa. Então, é muita gente mesmo praticando um esporte individual ao mesmo tempo, né? Mas é individual, porque são 30 mil pessoas juntas, mas que cada uma tem que fazer a sua parte, né? Agora, é um esporte individual, diferente do coletivo, que o futebol, por exemplo, tem 11 de um lado, 11 de outro, 22. É um dos esportes que acho que tem mais gente praticando ao mesmo tempo, o futebol. Agora, você vê, o esporte individual consegue reunir muitas pessoas ao mesmo tempo, a prova da maratona, né? E tem uma característica, o esporte individual, se a gente pensar uma característica interessante do esporte individual, na busca desse objetivo, você tem que ter perseverança, tem que ter, vamos dizer assim, muita segurança em si próprio, porque tudo depende de você, tudo depende de um único indivíduo para se chegar no objetivo. Então, você tem que confiar muito em si próprio. Então, tem uma questão psicológica aí muito forte, né, nos esportes individuais, porque é uma coisa muito intrínseca, né, da própria pessoa, de confiar em si próprio para realizar determinada atividade. É muito interessante a característica do esporte individual. Já o esporte coletivo, ele tem uma característica também muito interessante, que é essa questão social, né, de um ajudar o outro para chegar no objetivo. Por isso que o esporte coletivo ele é muito utilizado em algumas sociedades para a questão da socialização, na educação também, porque na sociedade um precisa ajudar o outro para chegar em alguns objetivos. Então o esporte mostra isso, educa também nesse sentido. Porém, tem momentos que é você e você, né? Depende de você fazer as coisas. Por exemplo, quando você vai fazer um concurso público, é você e você, mais ninguém. É você e a prova ali para fazer, mais ninguém. Ninguém vai lhe ajudar ali, né? Então, o esporte individual também educa nesse sentido, de você confiar em si próprio, se esforçar para conquistar as suas próprias coisas. Então, é muito interessante também o esporte individual, quando a gente fala com a relação com o ser humano, com a vida do ser humano. Então, tem algumas coisas assim, mas, de modo geral, eu não vou estar me aprofundando nesse momento aqui, que não é o caso, é só para a gente ter essa visão geral, tá, sobre o esporte individual. Tá? Então, já falamos do surgimento da palavra, um pouco sobre o esporte como um fenômeno social, né? E um pouco das características que eu falei aqui, né? O esporte de rendimento, o esporte de lazer, o esporte educacional, o esporte voltado para a saúde, que o próprio Tubino fala nesse livro que eu indiquei para vocês, tá? Sobre, vamos dizer assim, sobre esses desdobramentos que o esporte teve. Agora, a base do esporte realmente é a competição, mas com o crescimento do esporte, ele sendo um direito de todos, nem todos vão competir. E daí surgem os desdobramentos do esporte.
por exemplo, o esporte voltado para a saúde, que faz parte do bacharelado aí. Agora, qual é o modelo do esporte voltado para a saúde? A gente vai discutir em outra aula. Qual é o modelo do esporte voltado para o lazer, que também pode ser do bacharelado, né? Qual é o modelo do esporte de rendimento, que pode também ser do bacharelado? Então, o esporte educacional, aí é lá da licenciatura, é escola, é voltado para a educação, né? Mas, por isso que eu digo, o bacharelado, ele tem um grande campo de atuação no esporte. Se eu pensar, por exemplo, se eu quiser trabalhar com esporte de lazer, eu tenho um grande campo. Se eu quiser trabalhar com esporte voltado para a saúde, eu tenho também outro grande campo. Se eu quiser trabalhar, ou surgir a oportunidade de eu trabalhar com esporte de rendimento, também é um campo que existe para a gente como profissional de educação física. Ser o preparador físico de um time de futebol, que existe muitos por aí. Ser o preparador físico de um judoca. Cadê o Djalma aí? Né? Tô por aqui, então, professor. Tô vindo aqui. Então, existe, né, você não vai ser o técnico, mas você pode ser o preparador físico, né, de um judoca, né? O técnico é o faixa preta, né? É o técnico que vai trabalhar da questão técnica. E o preparador físico vai estudar as necessidades físicas do indivíduo para aquela luta, para aquela atividade do judô. Então, o bacharelado tem um grande campo de trabalho dentro do esporte, dentro desses desdobramentos que o esporte teve na nossa sociedade, né? Porque não é só o modelo competitivo. O modelo competitivo é o mais conhecido. A gente vai estudar ele. É a nossa base de estudo, é o modelo competitivo, porque ele é o mais conhecido, né? Mas nós vamos perceber também as outras possibilidades, né, de atuação. Então, pessoal, não vou me alongar muito, então, lembrando a vocês, amanhã, porque amanhã de manhã eu tenho aula, tá? Também, amanhã de manhã eu tenho uma outra aula na licenciatura, e amanhã, pela tarde, até o início da noite, já vai estar lá no Moodle a nossa atividade, tá? Da semana. E lembrem, a atividade da semana geralmente vai ter um fórum. Então, eu posso colocar um texto, tá? Um vídeo, ou simplesmente um tema, e vocês pesquisarem sobre esse tema e participarem no fórum. Então, a prática avaliativa, como eu falei para vocês, a avaliação ela é processual. Ela é a participação de vocês no fórum com a atividade que for proposta lá. Então, eu acredito que essa semana tem uma videoaula, que eu vou colocar um link lá, de uma videoaula que eu fiz, sobre o que nós estávamos discutindo hoje na aula, tá? E talvez um texto, certo? Que aí o vídeo mais o texto vão complementar o que nós estamos discutindo aqui, certo? E aí vocês têm condições de participar no fórum e dar a opinião de vocês. Mas essa participação no fórum não precisa ser só uma única vez. Vocês podem ler o que um colega escreveu e, a partir do que o colega escreveu, vocês também colocarem a opinião de vocês em cima da opinião dele, tá? Geralmente eu coloco uma pergunta de partida para iniciar a discussão, e depois
a discussão começa lá no fórum e aí vocês vão discutindo. Um fala uma coisa, eu concordo com o que o colega falou, mas eu acho isso, complementando o que o colega disse. Então, discordo do que o colega falou. Então, o fórum é justamente isso, para a gente promover uma discussão, e não para você só colocar a opinião de vocês. Tá? Então, eu chamo a atenção para isso porque no período passado algumas pessoas discutiam, outras só colocavam a opinião. Tá? Então, é para colocar a opinião, mas também é para ver o que os outros estão falando e contrapor também algumas opiniões, ou concordando, ou discordando, ou contrapondo alguma coisa. Certo? Então, o nosso próximo encontro, hoje foi assim, a apresentação da disciplina, e começando um pouquinho sobre esporte, mas na próxima aula a gente já começa a falar do atletismo, certo? E alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida sobre o que a gente comentou hoje, sobre a disciplina? Tá tudo entendido? Tá tudo certo? Eu preciso só... Hoje eu vou fazer assim, eu não sei, nas próximas aulas eu talvez passe uma lista, mas eu vou... Aqui, ó. Eu tô com saudade de fazer chamada, rapaz, lá na UFAL. Mas eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Veja se vocês estão vendo aí. Estão vendo aí? Sim. Tá aparecendo. Aqui ó, é a lista. Então, eu vou fazer assim, ó. Anísio está presente? Ele estava aí, né? Ascânio. Cadê? Estava aí, Ascânio. Augusto Bonfim. Bruna de Moraes. Aqui, professor. Ó, tá vendo? Vou fazer chamada. Nunca mais a gente fez chamada, né? Caroline Buarque. Presente, professor. Claudiane Alice. Presente. Ó. Djalma. Presente. Éder. Presente. Muito bem. Emerson. Presente, professor. Bem. Everton. Não está aí? Isabela. Presente. Isabela da Silva. Isabelle Acioli. Presente. Jadson Lucas. Presente. Jailson. Tá aí, Jailson? Não? Jefferson Fábio. Brasil. Brasil. João Vitor. Não. Joyce. Joyce dos Santos. Joyce Kelly. Presente. Mas a outra Joyce estava na sala, né? Isso. Teve uma hora que eu vi as duas Joyce. Jailson também está aí, ele falou, professor. Josemar. Juliana. Lucas de Souza.
Opa, Lucas, aqui. Lucas de Souza estava aí, que eu vi. Lucas Felipe. Lucas Santos. Presente, professor. Maria Luísa Melo. Tô aqui, professor. Muito bem. Nayara. Romerito. Presente. Vitor Emanuel. Presente, professor. Professor, eu falei presente, mas você marcou o Lucas errado aí. Eu sou o Lucas Santos Corrêa. Vitor Gatão. Lucas Santos Corrêa está marcado. Lucas de Souza também está aí, né? Tô aqui. Lucas Felipe tá que não aqui. está. Lucas Felipe que não está, não é isso? Pronto, é isso mesmo. Quem eu estou marcando está presente, entendeu? Tem alguns alunos que estão falando no chat, não sei se porque o microfone não está pegando. Ó, o João Vitor falou pra mim no zap aqui que tá assistindo a aula, mas tá sem microfone. Certo. É porque eu não fico vendo o chat quando eu estou assim, apresentando em tela, sabe? Mas vamos ver aqui. O Ellison. Presente, professor. O Augusto também, professor. Ele tá falando no chat, ele tá presente, mas sem microfone. Então me ajudem aí. Quem está no chat? Augusto. O João Vitor. João Vitor. Quem mais? O João Vitor. Pronto. Já botei, João Vitor. Pronto. Hoje eu estou fazendo assim, mas para não ficar assim, mas é bom fazer uma chamadinha, nunca mais a gente fez, né? Tem uma forma aqui de vocês assinarem. E aí depois eu só salvo o documento que vocês assinaram. Tá? Mas assim, fazer uma chamada, né? Nunca mais a gente tinha feito uma chamada assim, vocês respondendo presente. Né? Mas enfim, eu acho que era isso, pessoal, tá? Para não me alongar demais, tá? Eu já apresentei a disciplina e começamos falando um pouco sobre o esporte, tá? Porque é importante a gente entender sobre o que nós vamos trabalhar ou o que nós já trabalhamos, né? Que é o esporte. Entender a origem, entender o sentido, desde do que seja a palavra e como esse esporte ele está na nossa sociedade, né? Inclusive, como eu falei, é um direito, né? É um direito, não é qualquer coisa, é algo muito forte quando a gente fala do direito. É a mesma coisa eu falar do direito à educação, do direito à saúde, do direito à segurança. O esporte também é um direito que o cidadão tem. Então, isso é muito importante. E é um campo de trabalho da gente, né? Oi, Romerito. Estava vendo aqui na Carta Internacional, logo no artigo 1º, ele fala, né, da questão que o esporte é um direito de todos. Logo no primeiro artigo da Carta. Isso. É interessante essa carta aí, para quem não conhece, tá? Deixei o link aí para vocês. Duas coisas que eu estou deixando aí, que é o link do livro, né, do que é esporte, e o link da Carta Internacional de Educação Física, tá? Que é importante, essa carta aí traz muita coisa importante para a nossa profissão, né? Falando da educação física, da atividade física, do esporte. Então, como o Romerito já está lendo aí, né, o artigo 1º traz já essa questão do direito, né, do esporte. Ok, pessoal? Então, amanhã, até o início da noite, amanhã de tarde, eu já devo estar colocando essa atividade semanal da gente, tá? E o nosso próximo encontro vai ser sempre na segunda-feira, tá certo? Sempre na segunda a gente se encontra. Na sexta é com o professor Braulio.
Pode ter alguma segunda que a gente não se encontre, vai depender da nossa necessidade aqui. Agora, geralmente, um encontro semanal está no plano. Mas pode surgir alguma coisa que pode ser que a gente não precise do encontro semanal, do encontro síncrono, né, que eu falo. A gente pode, sei lá, fazer uma atividade que não seja necessário estar na sala, tá? Mas isso, por enquanto, não. Próxima aula, na segunda-feira, a gente se encontra aqui. E qualquer coisa, tá lá, quem não está no grupo ainda, entre no grupo, mas eu acho que está todo mundo no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar e-mail, certo? E tá lá no Moodle também, que é um canal de comunicação, mas o Moodle vai ser mais para atividade mesmo, assíncrona. Mas pelo Moodle você pode enviar mensagem também, tá certo? Ok, pessoal, então, obrigado, foi bom aí o primeiro encontro, conseguimos fazer o primeiro encontro, né, no primeiro dia, à distância, e eu estava preocupado, assim, então por isso que eu, antecipadamente, eu já mandei um e-mail para a gente criar o grupo do WhatsApp, e todo mundo se prontificou, agradeço aí quem formou o grupo, se não me engano, foi o Lucas, não sei, foi alguém que criou o grupo, não, foi o Lucas, eu acho. Lucas Mendonça, eu acho que criou o grupo. Enfim, conseguimos nos reunir e com participação da maioria da turma. Tá certo? Ok, pessoal, mais alguma coisa? Alguma pergunta? Algum comentário? Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. E até a próxima segunda, se Deus quiser. Se cuide. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Fica com Deus. Boa noite, professor. Alô. Boa noite, senhoras e senhores. Tchau, professor. Dale, Fábio. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Saudades, velho. Saudade, Diego. Tamo junto. E eu, Goi, olha. Vamos se encontrar no